Olá! Vamos começar então? Sabe aquela sensação de que a vida é uma lista de tarefas que nunca acaba? Seja em casa, no trabalho, na comunidade, a gente sente aquela pressão, né, para dar conta de tudo e mostrar grandes resultados. E nossa, como isso pode ser desgastante. Mas e se a gente estiver olhando para isso do jeito completamente errado? Essa é a grande questão que a gente vai explorar. Muitas vezes, essa vontade de chegar logo no resultado final, em algo que dê para ver e mostrar, acaba tirando o foco do que realmente importa durante o caminho. E se o impacto mais significativo que se pode ter não estiver no final da linha, como a gente costuma imaginar, Ok, vamos mergulhar nisso aqui. A ideia central que a fonte nos traz é que os momentos mais decisivos de influência não são aquela grande colheita final que tanto se persegue. Na verdade, são os pequenos passos que levam até lá, e tudo isso aponta para um número bem específico. 17, é isso aí. Segundo a fonte que estamos analisando, este número é a chave para destravar uma nova maneira de enxergar a nossa influência e a nossa missão na vida das pessoas. Vamos começar falando desse sentimento que, convenhamos, todo mundo conhece. A pressão para alcançar o grande resultado final. A fonte que a gente está vendo chama isso de colher. É aquela mentalidade de que o sucesso só conta de verdade no último passo, sabe? Na conversão, na vitória definitiva. E essa pressão fica muito clara quando a gente olha para listas como esta aqui, tiradas diretamente da fonte. No contexto que ela apresenta, a lista de deveres é bem longa. Tem ministério, crescimento pessoal, ser um exemplo, e tudo isso pode acabar virando um fardo, fazendo a gente se perder nos detalhes e esquecer o quadro geral. e essa citação, que também vem direto da fonte, resume o problema perfeitamente. Quando o foco está em cada tarefa isolada, em cada árvore, a gente corre um risco enorme de perder a visão da floresta, ou seja, do propósito maior que está por trás de tudo isso. Certo, então qual é a alternativa? É exatamente aqui que a gente entra no conceito principal que vira essa lógica de cabeça para baixo. Agora, o que é fascinante aqui é a definição. A premissa dos 17 diz, basicamente, que uma grande transformação na vida de alguém raramente acontece de uma hora para outra. É um processo. E, em média, são necessários 17 momentos de influência, ou toques, para que uma pessoa chegue a uma decisão que muda tudo. Isso muda completamente a nossa percepção, né? Deixa de ser um evento único para ser uma jornada. Como o slide mostra bem, a colheita, o tal do passo 17, é só o destino final. A maior parte do trabalho, da influência de verdade, acontece nos passos de 1 a 16. E é bem aqui que surge o erro mais comum que a fonte aponta, essa nossa obsessão em querer ser o passo número 17. Olha só que interessante esse quadro comparando as duas formas de pensar. A mentalidade do colhedor foca só no resultado, só lá no passo 17. Isso gera uma baita pressão para fechar o negócio e uma sensação de fracasso se isso não acontece. Já a mentalidade do processo valoriza cada passo. Ela entende que a influência é construída aos poucos, e isso dá poder para cada pequena ação no caminho. E a fonte é bem direta nesse ponto. Insistir em focar só na colheita é, na prática, ignorar toda a preparação que é necessária. É como querer colher uma fruta sem nunca ter plantado a semente ou cuidado da planta. Simplesmente não funciona. Então, o ponto crucial é este. Essa pressa toda pode ter o efeito contrário do que se espera. A fonte usa uma analogia muito boa, que é a de tentar enterrar a bola antes da hora, forçando um resultado. E o que acontece? Isso pode acabar afastando as pessoas, justamente porque o processo ainda não está maduro. Ok, então como é que a gente muda o foco? A solução proposta é simples, na verdade. É abraçar nosso papel dentro dos 16 passos que vêm antes da colheita. A analogia da agricultura que a fonte traz ilustra isso de uma forma brilhante. Antes de qualquer colheita, existe um trabalho imenso: preparar as ferramentas, arar a terra, plantar, regar, cuidar. A colheita é, na verdade, a última e talvez a menor parte de todo esse esforço. E esse gráfico aqui deixa isso visualmente inegável. Se a gente dividir o trabalho em 17 partes, a colheita representa só 6% do processo. A esmagadora maioria, 94%, está na preparação, nos passos de 1 a 16. É ali que o nosso foco deveria estar. Certo, mas vamos trazer isso para a prática. Afinal de contas, o que são esses toques? O que são esses passos tão importantes no nosso dia a dia? A fonte nos dá exemplos bem concretos, olha só. Um toque pode ser um simples ato de gentileza, uma palavra de incentivo, um ato de generosidade ou até mesmo ser um exemplo vivo de esperança.
Basicamente, qualquer ação que inspire alguém e o mova um passinho que seja para frente na sua jornada. E este é um ponto fundamental. Não se trata de seguir um método ou um programa de passos. A questão é ser uma expressão natural de quem somos. É ser o tipo de pessoa cuja presença e ações, por si só, se tornam um ponto de luz no caminho de outra. Para a gente terminar, vamos trazer tudo isso para o nosso papel individual. A ideia aqui é que cada pessoa possa entender o seu potencial nesse processo, por menor que uma ação possa parecer. A fonte usa esta citação para ilustrar que cada um tem um papel diferente na história. Algumas pessoas plantam a semente, outras regam. O resultado final, o crescimento, não depende de uma pessoa só. Cada um contribui com uma parte do processo. Sendo assim, o nosso papel se torna mais leve e, ao mesmo tempo, muito mais significativo. É ser uma força positiva em qualquer ponto da jornada de alguém, sem aquela pressão esmagadora de ter que ser o passo final. Essa metáfora da luz do mundo reforça esse chamado de uma forma muito poderosa. E o ponto mais bonito aqui é que a luz não força nada, ela simplesmente brilha. E ao brilhar através de boas ações, ela ilumina o caminho para os outros verem. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A pergunta não é se seremos um passo na jornada de alguém, mas sim qual passo seremos hoje. Pode ser o passo 2, o 9 ou quem sabe o 15. O que importa mesmo é entender que cada gesto de bondade, cada palavra de incentivo, pode ser exatamente aquele toque que outra pessoa está precisando neste exato momento. Fica aí essa ideia para pensar.